Assim, de facto, este verão há aqui um compromisso no sentido de posicionarmos no âmbito do turismo náutico, que é um dos eixos que há 3, 4 anos foi definido como estratégico do ponto de vista do Médio Tejo no âmbito do turismo, de posicionarmos de facto o Castelo de Bode como um destino de eleição, e portanto é nesse contexto que estamos de facto a definir um conjunto de eventos que têm determinadas características muito mais ligados a descobrir novas experiências e não tanto de massas, e que julgamos que vai ao encontro daquilo que também são as novas tendências do próprio turismo, em função desta realidade de que estamos agora a começar a sair, esta realidade pandémica. Eu recordo que mesmo durante o ano passado, ano de pandemia, ano de uma descida muito significativa naquilo que são os destinos turísticos tradicionais, o Médio Tejo, e nomeadamente o Médio Tejo, nem todo, mas sobretudo esta muita atividade turística ligada ao Castelo de Bode, teve um ano melhor em 2020 do que o ano de 2019. Eu não tenho números ainda estatísticos, e julgo que inclusivamente o Turismo do Centro também ainda não os disponibilizou, mas falando com vários operadores, com quem está e quem trata diretamente com o mercado, era no final do verão passado, era óbvio já que o verão no Castelo de Bode foi melhor do que o de 2019, que tinha sido o ano recorde em termos, quando vemos o turismo do ponto de vista nacional, quer em termos de receita, quer em termos de visitantes. Consegue encontrar alguma explicação para isso? Parece ser um contrassenso, mas depois de pensarmos que estivemos confinados em determinado período de 2020, houve aquela necessidade de sair. Talvez seja por aí. Vamos lá ver, eu acho que a pandemia traz novas tendências em termos de turismo. E portanto as questões da segurança e da higiene passam a ser críticas, não é? O trabalhar-se com grupos mais restritos é algo que passou também ele a ser muito mais valorizado. O facto de estarmos fechados também valoriza muito mais aquilo que é o turismo mais ativo. Portanto, o turismo ligado ao contacto com a natureza, com as caminhadas, com novas emoções. O facto de estarmos em pandemia também leva a algum receio, por exemplo, do turismo, que havia uma percentagem de nacionais que faziam para o estrangeiro, e portanto passa a haver muito mais a tendência para descobrirmos o nosso próprio país. E portanto houve muita gente o ano passado que pela primeira vez veio ao Castelo de Bode. Portanto, e também esta ideia de fugas à própria rotina. E portanto tudo isto são novas tendências do turismo, e que nos posicionam também, pelo menos em algumas componentes do turismo no Médio Tejo, relativamente bem no âmbito nacional. É evidente que estes anos ainda não serão iguais a 2019, mas essa análise é sobretudo feita para aquilo que eram os grandes destinos turísticos de massas: Lisboa, Madeira, Algarve. Nós temos aqui de facto um nicho, uma oportunidade que corresponde e que dá resposta em função destas novas tendências. O ter grupos mais restritos, o ter uma maior ligação à natureza, uma maior ligação ao campo, o darmos respostas para um turismo mais ativo, que naturalmente serão tendências que ficarão para os próximos anos. Temos então uma albufeira, teremos 4 concelhos, mais ou menos até setembro, aqui um conjunto de atividades divididos por 2 parâmetros, se assim podemos chamar, é isso? Exatamente. Portanto, nós temos aquilo que designamos o Wakeboard Open Days, que no fundo o que é que pretende proporcionar
quer a quem nos visita, aos turistas e visitantes, quer à população local, a oportunidade de experimentar gratuitamente o wakeboard através dos cable parks. Portanto, os cable parks são estruturas que permitem, de uma forma até bastante ecológica, porque não precisa do barco, de experimentar, de fazer a iniciação nesta nova modalidade emergente que de facto é o wakeboard. E que temos a ambição, ainda infelizmente não concretizada, aguardamos também o licenciamento desta estância na sua globalidade, e que incluirá também montes do Concelho de Tomar, quando esse licenciamento na APA estiver feito, e portanto aquilo que se pretende e aquilo que é aqui inovador, é uma gestão conjunta e concertada dos municípios, em que cada um não está a promover apenas o seu cable park. Exato. Mas a mais-valia da Albufeira de Castelo de Bode é ter aqui uma concertação de 4, 5 cable parks que funcionam de uma forma conjunta e que serão geridos também de uma forma conjunta. E portanto há este conjunto de eventos ligados ao wakeboard, que este ano começarão no Lago Azul, em Ferreira do Zézer, no fim de semana já de 12 a 13 de junho. Ainda no âmbito do wakeboard, depois o fim de semana de 26 a 27 de junho, desta vez em Fernandaires, uma das melhores praias do Castelo de Bode, em Vila de Rei. Segue-se o Trísio no dia 13 e 4 de julho, e por último a Aldeia do Mato, em Abrantes, nos dias 4 e 5 de setembro. E portanto, como digo aqui, sobretudo em torno do wakeboard. Quem quiser experimentar gratuitamente terá que deslocar-se, portanto isto será no sábado e no domingo, funciona das 10 às 18, e portanto haverá uma marcação conforme a chegada, e depois decorrerá de facto a experiência, digamos assim, dos cable parks. E portanto, tudo isto é acompanhado para além destas sessões de manhã e de tarde, para quem quer experimentar este desporto pela primeira vez, é acompanhado de um ambiente com música ao vivo, street food, e portanto com de facto uma dinâmica festiva nestas 4 praias do Castelo de Bode. Paralelamente, a Albufeira do Castelo de Bode, em termos da náutica, não se esgota de maneira nenhuma apenas e tão só no wakeboard. O wakeboard é aqui um elemento de referência, é aqui um elemento diferenciador, mas há muito mais experiências que são possíveis fazer no Castelo de Bode, e daí há um outro programa a que designamos o Welcome to Castelo de Bode, que funcionará também nestes 4 locais. Portanto, em Fernandaires, logo no fim de semana, é o primeiro evento, no dia 5 e 6 de junho, em Vila de Rei. Depois segue-se o Trísio na Sertã no dia 19 e 20 de junho, a Aldeia do Mato em Abrantes no dia 26 e 27 de junho, e 31 de julho, 1 de agosto, em Dornes, em Ferreira do Zézer. E portanto aqui temos experiências gratuitas, não apenas do wakeboard, mas do stand-up paddle, do ski, de passeios de barcos, portanto de outras experiências náuticas, e que portanto funcionarão também ao fim de semana, com um horário entre as 10 e as 18 horas, para o stand-up paddle, também a canoagem, os passeios de barco até às 15 horas, e a possibilidade de experimentar o wakeboard através do barco também das 10 às 15 horas. Isto quer no sábado, quer no domingo. O Welcome to Castelo de Bode, será possível encontrar mais informação
de facto, no site, no site da comunidade, mediotejo.pt, e é aqui uma colaboração com a Associação dos Empresários de Turismo do Castelo de Bode. No caso do Trísio na Sertã, a promoção das atividades é feita mesmo pelo Clube Náutico do Trísio. Voltando ainda ao Wakeboard Open Days, para além daquilo que é possível fazer-se nos fins de semana, cada um destes 4 municípios, portanto Ferreira do Zezer, Vila de Rei, Sertã e Abrantes, vão distribuir pelas suas populações 500 vouchers para a utilização gratuita dos cables. Portanto, esta distribuição fica ao critério de cada um dos municípios, portanto os municípios ainda irão fazer a divulgação da forma como farão esta distribuição, e estes vouchers permitirão a utilização de segunda à sexta-feira da parte da manhã, portanto das 10 às 13 horas, entre o dia 21 de junho e 15 de setembro. Portanto, há aqui duas modalidades, uma num contexto mais festivo, com a tal música ao vivo e street food, etc., aos fins de semana nestas datas, e para além disso também para o envolvimento e para o conhecimento por parte das populações locais, que muitas vezes nem sabem que existem estes cable parks. Cada município vai ter estes 500 vouchers que vão fazer a sua distribuição por critérios distintos, mas portanto cada um dos municípios irá depois anunciar a forma de distribuição desses vouchers, que aí não serão a utilização, não é ao fim de semana, mas de segunda à sexta-feira da parte da manhã, das 10 às 13 horas. Podemos partir do princípio que perante essas ofertas, aqui também o principal objetivo será cativar as populações locais a conhecerem aquilo que é seu. É esse o grande objetivo, ou também passa, que lá está, por atrair outros públicos de fora da nossa região? Estes vouchers, essencialmente, julgo que há aqui também, no fundo é um bocadinho esta ideia: nós temos de tratar bem quem nos visita, mas também temos de tratar bem aqueles que já cá estão, e portanto o wakeboard é de facto uma modalidade nova, que tem ainda muito poucos praticantes, e a possibilidade de uma utilização gratuita pode ser o clique muitas vezes para passarmos a ter aqui também utilizadores regulares e termos até atletas e passarem por uma vertente mais competitiva, e de facto isto pode propiciar essa experiência e eventualmente essa progressão. Portanto, há aqui um objetivo também do envolvimento da população, e de facto valorizarmos aquilo que é nosso junto daqueles que nós estamos a falar de concelhos que são concelhos, alguns deles de facto de dimensão bastante significativa, não é? O Concelho de Abrantes, por exemplo, em área é semelhante quase à Ilha da Madeira, não é? Portanto, para termos um bocadinho a dimensão, é natural que haja pessoas que até dentro dos próprios concelhos muitas vezes não se tenham deslocado a estes locais, que são locais já aprazíveis, onde ainda com certeza é preciso ainda continuar a investir, mas portanto há aqui um duplo objetivo. Há um objetivo de facto turístico, há um objetivo para novos visitantes, mas também para as populações locais. Esta aposta no wakeboard, nas demais atividades náuticas, é um filão ainda com muito para explorar, ou já estamos aqui com um potencial ao qual a região do Médio Tejo depois não tem complementos que lhe possam então dar sequência para crescer mais? Quando falo em complementos, em acessos, em capacidade hoteleira, em restauração, como é que se pode fazer o enquadramento desta aposta no wakeboard? Parece-me claramente, nós temos programa no Médio Tejo para que a experiência não se limite a um dia em torno do turismo náutico. Portanto, desde o turismo religioso, e portanto Fátima é aqui um ícone enorme, e portanto do ponto de vista de camas nós não temos qualquer problema, e não é por aí que no período de verão haverá problemas. Portanto, quer os alojamentos mais próximos do Castelo de Bode, que em regra também estão mobilizados
através daquilo a que começámos a construir, a estação náutica, a ideia de estação náutica de Castelo Bote, no fundo é uma oferta de rede, uma rede de oferta turística de qualidade e que junta a restauração, junta a hotelaria, junta a animação turística, experiências, etc. Mas que de facto ao nível do Médio Tejo e a um saltinho, tendo em conta o número de camas, quer no Concelho de Tomar, quer no Concelho de Orém, isso não é problema. Também em termos de motivos apelativos para visita, temos a felicidade de ter um património muito vasto e portanto deste património mundial, desde castelos no meio de um rio, desde experiências únicas do ponto de vista de caminhadas à beira-rio, etc. Portanto, há de facto aqui um conjunto de possibilidades no nosso território que me levam a crer que estamos longe de alcançarmos estarmos perto de uma margem de saturação. É evidente que o Castelo de Bode está associado também aqui a uma vertente ambiental muito forte. Aliás, penso que